Capítulo 4. Óleo perfumado. A caravana deixou em seu rastro uma enorme moda de óleos perfumados. Cada mulher do palácio que passava parecia carregar um cheiro diferente. Cada cheiro individualmente poderia ter sido bastante agradável, mas eles se misturaram em um pântano olfativo indiferenciado. Mau Mau, com seu olfato apurado, achou isso um pouco cansativo. O que piorou tudo foi que o perfume importado do Ocidente não era sutil, mas carregava aromas poderosos. Mau Mau não foi a única que achou a vida um pouco mais difícil por causa da nova tendência. Quando ela foi até a área de serviço, descobriu pilhas e mais pilhas de roupas encharcadas de perfume. Os eunucos responsáveis pela limpeza franziam a testa profundamente enquanto pegavam balde após balde de água. Essas modas tendiam a desaparecer tão repentinamente quanto surgiram. A mania das manicures havia diminuído, então todos precisavam de algo novo para agarrar. O interesse pelos romances continuou a florescer, talvez porque os livros e os perfumes fossem completamente diferentes entre si. Xiaolanlan ficou tão irritada quanto Mau Mau com o perfume, já que significava mais trabalho para ela, mas ela continuou a estudar diligentemente para ler seu novo exemplar do romance. Mau Mau, que reconhecidamente esperava que os esforços de Xiaolanlan diminuíssem depois de alguns dias, ficou impressionado. Gá, isso fede, Mau Mau resmungou para si mesma enquanto colocava um cesto de roupa suja. Apenas estar aqui ameaçou fazê-la sentir-se embriagada com os odores. Ela ficou parada, letárgica, mas aparentemente estava atrapalhando, porque uma garçonete com uma cesta cheia de roupas esbarrou nela. Mau Mau acabou vestindo algumas roupas. Eu sinto muito, disse a empregada, cuja voz ainda estava alta. A quem quer que pertencesse a roupa lavada, aparentemente ela também era uma discípula da mais nova tendência, pois as roupas cheiravam a rosas. Rosas, hein? Foi errado Mau Mau pensar em quanto dinheiro ela poderia ganhar pela água de rosas que preparou outro dia? Ela fez bastante, mas não usou nada por enquanto, apenas guardou, pois a essência de rosa poderia ter um impacto negativo na gravidez. Provavelmente ficaria bem, então contanto que o consorte Gyokuyou não usasse montes dele, mas nunca se sabe, e era melhor ter cuidado. Como tal, Mau Mau procurava uma oportunidade para vender o produto no Distrito do Prazer antes que estragasse. Ela arrancou a roupa da cabeça com um grunhido. Então ela piscou e deu uma boa cheirada na roupa. Isso alarmou a empregada, mas Mau Mau a ignorou, jogando a roupa no cesto de roupa suja e enfiando o rosto em outro. Agora, eunucos próximos e outras servas observavam-na com espanto, mas por que ela se importava? Mau Mau foi de uma cesta para outra, cheirando conteúdo, e quando terminou, já havia esquecido completamente de levar sua própria roupa lavada para casa. Em vez disso, ela foi para algum lugar. Mau Mau, entre todas as pessoas, sabia onde as tendências tinham maior probabilidade de criar raízes. Naquele dia, os gritos das damas de companhia do pavilhão de cristal puderam ser ouvidos por todo o Palácio dos Fundos. O lindo eunuco apareceu no pavilhão Jade naquela noite. Ela imaginou que ele poderia. Na mão ele segurava o que parecia ser um protesto escrito. Achei que você fosse alguém um pouco mais contido, disse Jinxi, sua exasperação habitual agora tingida de raiva. Atrás dele estavam Gao Shun, exasperação aliada à exaustão, consorte Gyokuyou, preocupado, mas inegavelmente intrigado, e Ong Nian, apenas conseguindo não parecer uma divindade furiosa. As outras damas de companhia estavam dormindo com a princesa Lingli, que já havia ido dormir. Quer dizer, pensou Mau Mau, mas já era tarde demais. Foram necessárias muitas provas para transformar a especulação em certeza. O pavilhão de cristal era o lugar perfeito para consegui-lo, e Mau Mau, pode-se dizer, sucumbiu à sua curiosidade. Me desculpe. Deixei a emoção me dominar e fiz isso sem a permissão deles. Você parece um velho idiota dando desculpas para si mesmo. Essa era a última coisa que Mau Mau queria ouvir de um verdadeiro certificado, mas por enquanto ela manteve os olhos no chão e tentou parecer penitente. Da próxima vez, certamente perguntarei antes de cheirar as coisas. Mas por que você estava sentindo o cheiro deles? Jinxi parecia perturbado. Meu Deus, disse Gyokuyou, piscando. Isso pareceu alertar Jinxi sobre como ele estava parecendo, porque seu olhar severo suavizou um pouco e ele recuperou um pouco de sua gentileza habitual. De qualquer forma, Mau Mau aprendeu a lição. Especificamente, ela aprendeu que precisaria verificar com as pessoas antes de pegar suas roupas e começar a cheirar. Ela aprendeu a não deixar que sua excitação a fizesse praticamente arrancar as roupas das pessoas para poder cheirá-las.
E ela definitivamente aprendeu a não escolher as damas de companhia do pavilhão de cristal como alvo de sua farejação. Eles já a tinham tratado como um demônio ou um espírito maligno, mas agora pareciam considerá-la como algo ainda pior. Mesmo sabendo que isso poderia acontecer, Mau Mau precisava ter certeza. Acho que isso é penitência suficiente por enquanto, ela decidiu. Ela levantou a cabeça e olhou Jinxi bem nos olhos. Em sua opinião, era realmente bom que a reclamação tivesse trazido Jinxi aqui tão rapidamente. Ela acreditava que este assunto exigia uma decisão imediata. Eu tive uma razão para o que fiz. Ela continuou olhando para Jinxi por vários segundos. Finalmente ele abriu a boca, embora mantivesse o rosto inexpressivo. É melhor que seja bom. Mas é claro, disse Mau Mau com firmeza. Então ela olhou para Gyokuyo e Ongnian e pediu papel. Alguns apareceram prontamente. Era da loja pessoal de Gyokuyo. Francamente, foi melhor do que Mau Mau precisava agora. Um pedaço de papel velho teria servido, pensou ela, mas ela era a única que vinha da pobreza e, portanto, a única a ter essa ideia. Ela começou a escrever em caracteres rápidos e fluidos, enquanto os outros cercavam a mesa e observavam. Com sorte, Gyokuyo leu em voz alta: rosa, benjuim, guarda-sol, olíbano e canela? Estes são todos os tipos de perfume ou algo assim, certo? Mau Mau assentiu. Estes são os aromas e essências que detectei hoje nas mulheres do palácio. E eles? Jinxi perguntou, enfiando as mãos nas mangas. Nenhum deles estava presente em quantidade significativa, disse Mau Mau, colocando o pincel contra a pedra de tinta, mas todos são potencialmente prejudiciais para a gravidez. Isso lançou uma sombra sobre seu público. Ela continuou, além dos vários óleos perfumados, a caravana vendia especiarias e chás. Ela produziu os que comprou para si mesma. O chá de jasmim junto com pimenta preta moderadamente caraçalgema e canela, que poderiam facilmente servir tanto em alimentos quanto em perfumes. Tudo muito característico de Mau Mau, com sua preferência por alimentos secos e picantes. Ela ficou um pouco decepcionada com o quanto havia comprado, mas, bem, o dinheiro estava lá. Ela disse a si mesma que deveria ter notado naquele momento, mas Mau Mau, no fim das contas, não estava imune à atmosfera festiva. O chá de jasmim tem potencial para induzir contrações, disse ela. Não acho que uma pequena quantia deva ser motivo de preocupação, mas para evitar qualquer possibilidade de aborto espontâneo, acho que você deveria se abster totalmente. Era o mesmo chá que Mau Mau, Xiaolanlan e os outros beberam outro dia no consultório médico. E então essas especiarias. As pimentas aparecem frequentemente nos abortivos usados pelas prostitutas. Mau Mau olhou para Gyokuyo. Ela entendeu claramente que este assunto era sério. Ela olhou para Mau Mau atentamente e acenou com a cabeça. Prossiga. Ongnian parecia ansiosa para que Gyokuyo não fosse exposto a muitas conversas angustiantes, mas respeitava a opinião do consorte o suficiente para não intervir. Então, usar esses ingredientes aumentará a chance de aborto espontâneo? Jinxi perguntou. Mau Mau foi evasivo. Ele estava certo e errado. Cada um deles aumenta a possibilidade, mas nenhum deles tem garantia de causar uma. Presumindo que você não beba acidentalmente o óleo perfumado ou entre em contato com uma dose excepcionalmente grande. Em quantidades normais, todos os ingredientes poderiam ser praticamente considerados seguros. Caso contrário, eles não poderiam ser trazidos para o Palácio dos Fundos. Mas qualquer coisa tinha múltiplos usos. Se os ingredientes fossem encontrados ao redor do pavilhão de Jade e por algum erro alguém os ingerisse, quem sabia o que poderia acontecer? E se essa pessoa fosse uma consorte grávida? Mau Mau lamentou não ter percebido antes. Você pode obter algum tipo de informação sobre os comerciantes que estiveram aqui com a caravana? Ela perguntou. Podemos investigar isso, mas não espero listas detalhadas de seus produtos. Os perfumes seriam simplesmente listados como perfumes, as especiarias como especiarias e o chá como chá. É pouco provável que tipos e variedades específicas sejam registradas. Porém, todas as mercadorias recebidas foram inspecionadas, dando a todos os envolvidos a sensação de que seu trabalho foi feito com satisfação e deixando pouco espaço para reclamação. Mais uma coisa incomodava Mau Mau. Isso não te lembra, você sabe? Lembrar-me do quê? Jinxi respondeu, sem saber aonde queria chegar. Seu comentário vago. Ela estava pensando em algo que parecia uma mercadoria perfeitamente respeitável para o Palácio dos Fundos, mas que poderia ter um efeito colateral inesperado.
O pó facial tóxico, disse Mau Mau, e um lampejo de compreensão pôde ser visto em todos os rostos na sala. No verão anterior, a princesa Lingli adoeceu por razões desconhecidas. Simultaneamente, a mesma coisa aconteceu com o filho do consorte Li Hua, o herdeiro aparente, que morreu posteriormente. Agora, um clareador facial sem chumbo era usado no Palácio dos Fundos, e o material antigo não era mais permitido. Talvez isso tenha feito com que baixassem a guarda. Você está sugerindo que alguém está deliberadamente tentando contrabandear veneno para o Palácio dos Fundos? Jin Shi se aventurou. Mau Mau não assentiu, mas também não balançou a cabeça. Tudo o que ela tinha no momento era especulação, não provas. Ela se sentia próxima da certeza, mas sempre havia a possibilidade de estar errada. Havia semelhança com o incidente anterior. Depois, o fato de que a serva do palácio ressuscitada, Suirei, ainda estava foragido, e que seus antecedentes e contatos permaneciam obscuros. Talvez Jin Shi tivesse descoberto algo sobre esse assunto, mas não tinha obrigação de contar a Mau Mau. Só notei que muitas substâncias potencialmente prejudiciais entraram no Palácio dos Fundos. Nenhum deles precisa realmente ser tratado como venenoso. Ela estava trapaceando um pouco, expressando tudo o que dizia como opinião. Ela não gostava da ideia de que os comerciantes que trouxeram os produtos para o Palácio dos Fundos pudessem ser punidos por qualquer coisa que ela dissesse. Ela deixaria Jin Shi decidir por si mesmo. Acho, porém, que seria sensato avisar também os outros consortes. Isso foi tudo o que ela diria. A discussão deixou Mau Mau exausto. Ela se lembrou do que seu pai havia dito. Ela quase podia ouvir a voz gentil e de avó do velho, alertando-a para não falar com base em suposições. Então, quanto do que ela dissera que era uma suposição, e até que ponto era certo? A pergunta deixou um pouco enjoada. Mau Mau entrou na cozinha e aqueceu um pouco de água. Depois de ferver, ela cortou com um pouco de água fria e despejou num copo de vidro, onde esperava o bulbo de chá de jasmim. O copo era um copo caro, mas estava tudo bem, ela se certificaria de lavá-lo bem quando terminasse. Mau Mau já havia esgotado o chá de jasmim, infelizmente, mas Shizui devolveu o dela. Ela já tinha um pouco, disse ela, e não precisava de mais só para ela. Mau Mau poderia ter preferido que Shizui simplesmente aceitasse o presente, mas ela não queria discutir. De qualquer forma, ela gostou deste chá. Suas irmãs a deixavam provar às escondidas, quando não havia clientes por perto, e beber agora fazia voltar atrás. A flor começou a amolecer e a abrir-se na água morna. Mau Mau sentou-se em uma cadeira e observou. O aroma perfumado encheu o ar ao seu redor. Eu pensei que isso deveria ser venenoso. Não, uma voz linda disse acima dela. Ela olhou para cima e viu um rosto tão bonito quanto a voz, iluminado pela única lanterna de papel que ardia na cozinha. Já estava escuro lá fora. A luz da lanterna deu ao rosto de Jin Shi um tom avermelhado. Ele realmente era repugnantemente adorável. Muitos venenos têm propriedades medicinais em pequenas quantidades, respondeu ela. Uma única xícara de chá dificilmente teria qualquer tipo de efeito. De qualquer forma, esta é a cozinha. Não é o tipo de lugar ao qual você pertence, mestre Jin Shi. Não discuta. Onde está o mestre Gao Shun? Eu o enviei para entregar uma mensagem. O status augusto do eunuco não impediu Mau Mau de franzir os lábios para ele. Ela ergueu o chá, com a flor de jasmim agora totalmente aberta, à luz do lampião e o inspecionou. Então ela tomou um gole, apreciando o modo como a flor balançava na água. Ela sabia que era rude não oferecer chá a Jin Shi, mas já era tarde. Hora de ele ir para casa. Além disso, acrescentou Mau Mau, não estou grávida. É verdade. Por alguma razão, Jin Shi desviou o olhar dela enquanto falava. Ele estava sentado na diagonal em frente a ela, quando ele se sentou. Não vai me dar chá? Ele perguntou, olhando para o copo de vidro e a flor. Que tipo de chá você gostaria, senhor? Mau Mau ficou de pé, resmungando silenciosamente sobre a dor de cabeça que Jin Shi poderia ser. No entanto, havia uma prateleira repleta de provisões para quando os visitantes chegassem. Talvez ele queira um chá branco simples e agradável. Jin Shi continuou estudando seu copo. Eu gostaria de experimentar um pouco disso. Receio que seja o último. Ela serviu a primeira dose em seu copo. Ela poderia adicionar mais água quente, mas tudo que Jin Shi conseguiria seria borra. Eu não me importo. Que outros efeitos este chá tem? Jin Shi mexeu-se na cadeira, olhando para as folhas. Isso incentiva o relaxamento, por um lado.
Pode ajudar com a insônia, mas também pode ajudar a acordar. Além disso, embora não seja recomendado durante a gravidez, ouvi dizer que pode ser útil durante o parto. Parece que os benefícios superam em muitos danos. Sim, é por isso que as pessoas muitas vezes os perdem de vista. Foi esta única vez que tanto chá de jasmim entrou no Palácio dos Fundos, ou já foi trazido para cá antes? Mau Mau não sabia. Pode ser uma simples coincidência, ou algo mais. Ela nem tinha certeza disso. Era possível que o chá, junto com as roupas, fosse uma forma de senti-los. Um método para descobrir se alguém no Palácio dos Fundos estava grávida. Quando caravanas anteriores visitaram, Mau Mau estava trabalhando na residência de Jinchi ou cuidando da consorte Li Hua no pavilhão de cristal, ou simplesmente sem dinheiro, quando chegou a ocasião. Antes de ela ter sido designada para o serviço da consorte Gyokuyou. Em outras palavras, por falta de oportunidade ou de meios, ela sempre se mostrou totalmente desinteressada pelos mercadores visitantes. Mesmo agora, se não fosse pela repentina moda dos óleos perfumados, Mau Mau provavelmente não teria notado nada. Afinal, individualmente, tudo que a caravana trazia parecia ser um excelente produto de luxo. O chá branco serve. Jinchi parecia um pouco chateado e não disse nada, mas não foi culpa dela, eles não tinham o que não tinham. Mau Mau colocou novamente a chaleira no fogo e colocou algumas folhas em um pequeno bule. Ela tirou a chaleira antes de ferver, imaginando que água morna seria suficiente. Depois despejou-a lentamente no bule, deixando as folhas em infusão. De lá, ela despejou o chá em uma xícara e colocou-a na frente de Jinchi. Ele pegou, ainda parecendo irritado. Enquanto isso, Mau Mau fez questão de pegar seu copo de chá de jasmim. Há outra condição na qual este chá pode ajudar, disse ela. O que é isso? Impotência, principalmente nos homens. Jinchi olhou para ela com um olhar totalmente desinteressado. Ops, ela pensou. Seu sarcasmo funcionou muito bem. Ela correu até a prateleira para pegar alguns lanches na esperança de melhorar o humor dele, sentindo uma gota de suor frio escorrer pelas costas. Atrás dela, ela o ouviu tomando chá. Então ele disse: "Isso não é realmente para mim. Eu estou indo para casa." E assim, ele foi embora. Agora consegui, pensou ela, carrancuda para si mesma. Porém, quando ela foi buscar a xícara de chá dele, descobriu que ela estava intocada. Em vez disso, o chá de jasmim, do qual ela tomou apenas um gole, estava meio vazio. Ela bebeu cada gota do chá branco, furiosa.